Olá, queridos, graça e paz, trazendo mais uma meditação sobre família, e eu queria pensar com os queridos nesta hora sobre como nós devemos preparar a nossa família para o tempo do fim. Então, como cristãos, a nossa cosmovisão de vida não deve estar limitada apenas aos valores desta nossa esfera de vida, mas precisamos colocar os nossos olhos na eternidade. Eu convido os queridos a abrirem a palavra em Mateus capítulo 24, do verso 35 até o verso 41, que diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Até o verso 39. Então, esse texto de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, nos fala das coisas do fim, irmãos. Jesus, naquela época, estava tratando com a sua geração porque foram indiferentes à presença do Messias. Jesus chega ao ponto de chorar diante de Jerusalém. Eu imagino Jesus indo para um lugar alto e olha Jerusalém de longe e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas e aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar, te acolher, como a galinha agasalha os teus pintinhos e tu não quisestes. Jesus estava falando da indiferença do povo quanto à visitação de Deus à vida deles. Queridos, Jesus Cristo já veio uma primeira vez e ele veio com uma proposta de salvação para todas as pessoas, para toda a nossa família, porque quando nós cremos em Jesus, há uma possibilidade de toda a família ser restaurada, à semelhança do carcereiro ali em Filipe, quando ele, trêmulo e desesperado, pergunta a Paulo: o que eu devo fazer, o que é que eu vou fazer? Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Havia uma possibilidade da transformação operada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, no coração daquele carcereiro, também transformar a sua família. E diz a palavra que naquela noite toda a sua família foi batizada, entregando sua vida a Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que nós precisamos preparar a nossa família para o tempo do fim. Precisamos ver essas verdades escatológicas que falam para todos nós que Jesus um dia vai voltar. Precisamos atentar para a força da palavra de Deus. Diz assim a palavra, aqui em Mateus 24, céus e terra passarão, mas a minha palavra não haverá de passar. Queridos, veja a força das Escrituras. A palavra de Deus é uma palavra eterna, que nunca vai cair por terra. O que ela diz é uma realidade, é uma verdade. E se ela diz que nós estamos prontos na iminência da volta de Jesus, nós precisamos nos preparar. Você está preparando sua casa para o dia do fim? Sabe quantas pessoas estão vivendo na mesmice? Aqui o evangelista Mateus, ele diz assim: porque nos dias anteriores, diz assim no verso 37, pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que eles viviam nestas coisas que são corriqueiras da vida: comer, beber,
vender, comprar, são coisas que naturalmente nós fazemos e nem sequer pensamos sobre estas coisas. Estas coisas também podem tirar a nossa visão, porque vivemos nessa mesmice de comer, beber, comprar, viver aqui nesta vida e nos esquecemos que um dia a trombeta de Deus soará, a voz do arcanjo será ouvida por aqueles que andam com Deus e a igreja vai ser retirada desse mundo. Então, irmãos, nós precisamos vigiar para que esses dias não nos peguem de surpresa. Precisamos ensinar os conselhos de Deus para a nossa família. Eu me lembro do apóstolo Paulo, diz a Bíblia que ele não tinha família de laços biológicos, pelo menos a Bíblia não relata só em poucos textos da palavra, fala lá em Atos de um sobrinho de Paulo, mas não fala assim profundamente das alianças familiares biológicas, mas fala muito da família da fé, dos da fé. E diz a palavra que o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi um investidor nesta família. E quando ele escreve uma mensagem aos presbíteros e deseja encontrá-los lá em Mileto, está lá em Atos capítulo 20, diz a palavra que ele diz assim: jamais vos deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Irmãos, é hora da gente ensinar os conselhos de Deus e os valores de Deus para a nossa casa. Porque diz a palavra que a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é com a nossa casa. A nossa responsabilidade é formar espiritualmente os nossos filhos, formar aqueles que o Senhor nos deu como legado e responsabilidade. Então prepare a sua casa para os tempos do fim. Mas não apenas isso, prepare a sua casa para fugir dos valores do mundo. Prepare a sua casa para fugir da marca que o mundo tenta empreender nela. Sabe, quantos ficam me perguntando: pastor, qual é a marca da besta e essa coisa do chip? Irmãos, não nos preocupemos com isso. Nós não sabemos ao certo como vai ser, mas nos preocupemos em ter o nosso coração marcado com a palavra de Deus, com os valores de Deus, porque se o meu coração não está marcado com os valores de Deus, ele pode ser marcado com outros conceitos, outros ensinamentos que podem dirigir a minha vida para um caminho que não é o caminho de Deus. Então, todo tempo nós precisamos estar firmes, com coragem, sem medo. Sabe, o único medo que nós temos que ter é medo de pecar contra Deus, medo de nos afastarmos da presença de Deus. Sabe, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade na economia, em tempos tão difíceis, nós precisamos seguir exemplos de homens e mulheres que andaram com Deus. Eu me lembro de João Crisóstomo, que era bispo em Constantinopla, e que ele foi desafiado por Deus a combater o pecado que havia ali no Império Romano. E ele incomodou tanto com a sua mensagem que o rei se incomodou, a imperatriz se incomodou, e muitos falavam: o que é que nós vamos fazer com João Crisóstomo? E muitos diziam: coloque no calabouço, coloque na prisão, quem sabe assim ele vai aprender. E alguém chegou e disse: não coloque na prisão não, porque ali na prisão ele vai ter mais tempo de ter comunhão com o seu Deus, vai ser uma maravilha para ele. Aí outro disse: não, nós temos que matá-lo. Outra pessoa disse: mas de que adianta se ele não teme a morte? Ele é um homem que não teme a morte. Alguém chegou e disse assim:
Vamos fazer de toda maneira que o pecado entre na vida dele. Porque o único medo que João Crisóstomo tinha, ele não tinha medo da prisão, ele não tinha medo da morte, mas ele tinha medo de pecar contra Deus. Queridos, que nós possamos ensinar isso a nossa família, ensinar a nós mesmos, que o único medo que nós tenhamos é medo de pecar contra Deus. E que nós possamos nos preparar para esse tempo do fim, fugindo das mesmices, sabe, fugindo desses valores que não trazem, muitas vezes, edificação, só traz cegueira. Comer, beber, casar não é coisa errada, mas quando você coloca essas coisas em primeiro lugar, elas te tiram a visão da eternidade. Que Deus nos ajude a ter os olhos na eternidade e preparar a nossa família para o tempo do fim. Deus te abençoe. A paz.